Olá, você que acompanha o Super Enem, eu sou o professor Sérgio Matos e hoje eu trago mais um vídeo para a gente aplicar química no nosso dia a dia. Vem comigo! Muito bem, nesse vídeo de hoje nós vamos ver mistura de soluções e toxicologia, como venenos e drogas se espalham pelo corpo ao se misturarem com o sangue. Olha, é importantíssimo entender que os assuntos que se estuda em química e nas demais disciplinas têm muitas aplicações, não é? Não é apenas para fazermos uma prova de vestibular que estudamos tudo isso. Quando nós entramos num curso superior e buscamos um diploma, buscamos outros níveis, outros graus de conhecimento, então a gente começa a perceber onde é que vai se aplicar tudo aquilo que a gente estudou. Evidentemente, cada pessoa busca uma área de interesse, aquilo com o que tem mais afinidade, mas o conhecimento geral, ele forma muito daquilo que a gente acaba se tornando, não é? E conhecimento nunca é vão. E dentro do conhecimento de química, você vê muitos assuntos diferentes, você estuda ligações químicas, estuda soluções, que é o nosso assunto principal de hoje, você vê, por exemplo, termoquímica, cinética, equilíbrio, e essa união de todos esses assuntos que se estuda acaba tendo aplicabilidade em algum momento. Então, olha, por exemplo, como é que ocorre a difusão de substâncias pelo sangue? Primeiramente, nós devemos pensar que o sangue é realmente uma mistura bem complexa, né? São várias substâncias que estão presentes e que as interações de substâncias umas com as outras é que determinam como é que as coisas irão acontecer, né? No metabolismo, enfim, como é que funciona toda essa mecanística, né? De reações, de solubilização e tudo mais. Substâncias ingeridas entram na corrente sanguínea. Isso é um fato de que o sangue leva as substâncias em geral para as mais variadas partes do nosso corpo, né? Mistura e transporte, então, determinam efeitos tóxicos, bem como também determinam efeitos benéficos, né? Porque não necessariamente a substância que se difunde pelo sangue, ela vai ser do tipo maléfico ou benéfico. O sangue tem essa capacidade para interagir com muitas substâncias diferentes. O sangue, como dispersão, a primeira coisa para pensarmos é que plasma é constituído de água, sais, proteínas, né? E esse é um meio de transporte. Ele funciona como, então, um dispersante biológico. Aí, nesse momento, é importante lembrar que quando a gente estuda soluções, soluto, solvente, enfim, nós estamos vendo apenas um tipo do que nós chamamos de dispersão. Porque, a rigor, quando se classifica dispersão, a gente divide em 3 categorias. Quais sejam? Suspensão, solução e colóide. Colóide que é chamado também de dispersão coloidal. Aí a diferença, essencialmente, entre suspensão, solução, colóide, está no tamanho da partícula do disperso. O que vem a ser o disperso? Uma dispersão, ou seja, suspensão, solução, colóide, se divide basicamente em dois materiais. Aquele que é o dispersante, que é o que se encontra em maior quantidade, que vai dizer se aquela dispersão é sólida, é líquida ou é gasosa, e o disperso, que é o que se encontra em quantidade menor de partículas. Por exemplo, quando se dissolve sal em água, a água é o dispersante e o sal é o disperso. Mas existe uma infinidade de possibilidades no que envolve suspensões, soluções, colóides. Nós podemos ter, por exemplo, soluções gasosas, como o ar atmosférico, se nós descontarmos partículas de poeira que estão em suspensão no ar e admitirmos, então, a presença somente de materiais gasosos, quais sejam o nitrogênio, oxigênio, o gás argônio, que é um gás nobre, o dióxido de carbono, né? Os gases poluentes, o vapor de água, enfim. E essa mistura gasosa, ela pode ser tratada como uma solução. Mas nós podemos ter soluções líquidas, como, por exemplo, sal dissolvido na água, ou mistura de água com álcool etílico. Nós podemos ter soluções sólidas, em que, por exemplo, o gás hidrogênio é retido num material como platina, que tem a capacidade de adsorver com dedidado, que é reter em sua superfície partículas de outras substâncias. A platina é capaz de fazer isso com hidrogênio.
E como a platina é metal e é sólido, aí essa solução vai ser sólida, né? Então, é bom entender que dispersão é um nome mais geral. E eu acabo de citar para vocês aqui algumas possibilidades dentro de uma categoria que chama solução. Mas lembremos também que colóides é um assunto bem importante, que envolve emulsão, que envolve espuma, aerossóis e outras possibilidades também, com a diferença no tamanho da partícula, do disperso. Numa solução, a partícula é muito pequena, a menor possibilidade. Quando se aumenta o tamanho, aí a gente já pode entrar na categoria dos colóides, e aumentando ainda mais, nós estaremos na categoria das suspensões. Tudo isso fazendo parte do que a gente chama de dispersão. Pois bem, tudo isso para te lembrar que nós estamos dentro de um assunto que é rico em informações e com muita aplicação. Pois então, o sangue, o plasma funciona como dispersante biológico, né? Permite, portanto, o transporte de moléculas para as mais variadas partes do nosso corpo, né? Como é que acontece a entrada de substâncias pelo corpo? A gente tem muitas vias de entrada. Nós podemos ter uma via digestiva, mas pode ser também pela inalação, pode ser pela injeção, né? Absorção pela pele, pode ser pelo braço, pela mão, pode ser pelo couro cabeludo, enfim. Nós temos muitos poros na nossa pele que permitem a entrada de substâncias, não só pela via digestiva ou via respiratória, mas também, né, como está descrito para você ver aí na tela, essas 4 vias. Também estamos aí com injeção e absorção pela pele. Maneiras de substâncias dos mais variados tipos chegarem até o nosso corpo e daí atingirem nossos órgãos, né, e chegarem a outras partes do nosso corpo com possibilidades metabólicas das mais diversas. A mistura no sangue. Após a absorção, moléculas entram no plasma. Ocorre difusão, circulação, que contribuem para distribuir essa substância pelo corpo, né? E essa difusão, o que é difusão? Difusão é um nome que a gente utiliza para dizer quando uma substância se espalha em um meio qualquer. Então, se você tem, por exemplo, algo que você mistura com água e aquele material se difunde, se espalha pela água, ocorreu uma difusão na água. Se é no sangue, então ocorreu uma difusão no sangue. Se é no ar atmosférico, então, né, por exemplo, uma fumaça que se espalha no ar atmosférico, a gente diz que ocorre aí uma difusão também. Então, essa difusão e a circulação do corpo, então, por toda a circulação do sangue por todo o nosso corpo, né, é que vai fazer com que ocorra essa distribuição da substância. Então, o sangue funciona como um meio para diluir, para diminuir a concentração do material devido a essa questão do espalhamento. Inicialmente, quando a substância entra no corpo, que atinge ali uma certa quantidade de sangue, um volume de sangue inicialmente pequeno, mas ao se espalhar, aí nós temos uma redução da concentração por esse espalhamento. Vale lembrar que, em média, o volume de sangue num indivíduo adulto é algo em torno ali de 5 litros, 6 litros, né? Então, esse espalhamento é algo que vai fazer com que essa concentração caia. Bom, e aí a concentração tem um efeito. A quantidade de substância por litro de sangue seria a concentração, e aí você pode pensar numa concentração em massa por volume, por exemplo, gramas por litro, mas pode ser uma concentração molar, mol por litro, né, que a gente chama também de molaridade. Quanto maior essa concentração, maior o efeito potencial, porque uma coisa que também, agora conectando com outro assunto importante da química, que é a cinética química, que está relacionado com velocidade de reação, quanto maior a concentração de um reagente, maior é normalmente a velocidade de uma reação química. Então, quando a gente quer, por exemplo, acelerar uma reação, aumenta a concentração do reagente, que é normal que esse aumento de concentração faça a velocidade da reação crescer, porque aumenta a interação de partícula com partícula, aumenta colisões entre as partículas que vão originar quebras de ligações químicas, formações de novas ligações, gerando produtos. Pequenas quantidades podem se espalhar pelo corpo, né? Ainda que pequenas, mas devido à circulação do sangue pelo corpo inteiro, essas quantidades, mesmo pequenas, elas podem se espalhar, embora a concentração também diminua com esse espalhamento, mas a substância acaba atingindo, né, determinados locais do nosso corpo onde elas são potencialmente perigosas. Então, essa distribuição no organismo ocorre com o transporte pelo sistema circulatório, difusão para tecidos,
afinidade química com órgãos específicos, né? E são exemplos: álcool, nicotina, medicamentos, venenos naturais ou sintéticos. Isso porque, nesse momento, o nosso foco é pensar em substâncias nocivas, né? Mas tudo isso acontece também com qualquer outro tipo de substância. Fatores que influenciam nesta toxicidade são a dose, ou seja, a quantidade que foi, né, absorvida, a solubilidade, a capacidade daquele material de se dissolver e se espalhar, a velocidade de absorção, o metabolismo no fígado. Então, tudo isso aí vai contribuir para qual é o potencial, né, perigoso que esse material tem, que essa substância apresenta. A eliminação se dá por metabolização no fígado, filtração pelos rins, excreção na urina ou na bile. Mas aí essa questão de quanto que vai ser eliminado, isso aí vai depender também de quanto é que foi absorvido, né? Porque quando a quantidade absorvida é muito grande, então essa metabolização para eliminação ela pode ser comprometida, né? Por conclusão, o corpo funciona como um grande sistema de soluções ou, generalizando, dispersões, né? A mistura no sangue permite o transporte de substâncias e assim a química ajuda você a entender os efeitos tóxicos que as substâncias podem apresentar. Note que é importante conhecer, é importante estudar a concentração de soluções, é importante estudar diluição, misturas, e também lembrando que interações químicas, ligações intermoleculares, interações entre soluto e solvente, isso é algo também que nos faz compreender muito do que as substâncias podem causar, não só no nosso corpo, mas também com interações com materiais de um modo geral, entre elas, enfim, não é? Para muitas aplicações que a gente pode pensar. Pois eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você enriquecer mais um pouquinho os seus conhecimentos e o Super Enem está aí para te ajudar nessa, tá bom? Grande abraço para vocês, até uma próxima.